Olá, na ponta do lápis no ar, e hoje vamos falar sobre finanças. Você, como é que está lidando com o seu dinheiro? E para esse bate-papo, nós temos aqui o economista Fabrício Pressato. Tudo bem, Fabrício? Olá, tudo bom, Michel? Obrigado pelo convite. Olá a todos os telespectadores. Fabrício, vamos fazer então ali um panorama, né? Como é que o pessoal de casa está lidando com o dinheiro? Olha, em todo mundo você tem uma dificuldade, as pessoas têm dificuldade de lidar com o dinheiro, mas o caso brasileiro é um caso particular, né? As pessoas têm ainda mais dificuldade, porque pelo próprio histórico do Brasil, a gente passou por um longo período com uma inflação muito elevada, que foi entre os anos 1970 até metade dos anos 1990, e aí as pessoas desaprenderam completamente, as que tinham alguma noção de finanças, e aquela história, as pessoas, como sabiam que iam receber o seu dinheiro e rapidamente o poder de compra do dinheiro iria se perder, as pessoas não tinham um hábito de lidar com as finanças, de fazer economia, de fazer as aplicações financeiras, né? E as pessoas têm, no Brasil, essa dificuldade com a educação financeira já por conta da própria estrutura econômica que nós tivemos no Brasil durante muito tempo. Esbarra na educação. Esbarra na educação, na estrutura, o conjunto, né, conjuntura econômica de 20 anos aí, pelo menos, empurrou as pessoas para fora de uma noção de educação financeira. Então as pessoas recebiam o salário, elas tinham que correr para o mercado para comprar rápido, porque se ela não comprasse no dia seguinte já tinha perdido 2% do poder de compra, se deixasse para uma semana já era 10%, às vezes, dependendo do momento lá que a gente teve inflações gigantescas. Então as pessoas nunca se detiveram sobre a necessidade de você ter o controle sobre as finanças pessoais. Então esse é um fator já aí que nós temos que melhorar no povo brasileiro. Agora, como identificar, né, que eu estou numa situação não tão legal antes de chegar naquela situação pior, dívida, né? Olha, a gente tem, de novo, aquelas questões estruturais, né? Os salários no Brasil são baixos comparados com os países da Europa, os Estados Unidos, Japão, e a gente tem uma desigualdade muito grande de renda no Brasil. Então a gente tem os digital influencers, os influencers digitais, né, influenciadores digitais, que querem fazer a gente acreditar que pessoas que vêm que partem de pontos distintos, por exemplo, alguém que mora numa periferia, alguém que mora numa localidade com bastante dificuldades básicas de infraestrutura, saneamento, podem chegar tão longe quanto alguém que nasce numa família muito rica. Então a gente sabe que não é assim que funciona. Para você ter uma ideia, daí são dados, tá? 95% das pessoas que nascem em condições desfavoráveis, que são da classe baixa, não importa o quanto que elas estudem, se esforcem, guardem recursos, elas vão continuar numa baixa situação financeira ao longo da vida. E 95% das pessoas que nascem, que a gente chama lá popularmente em berço de ouro, vão continuar ricas, não importa quanto elas depreciem dos patrimônios familiares. Então o ponto de partida é importante, o zero, né, o marco inicial é importante. E aí muitas vezes as pessoas querem fazer crer que todo mundo vai conseguir chegar no mesmo lugar, basta se esforçar um pouquinho. A gente sabe que não é assim, e é bom que as pessoas tomem consciência, principalmente aquelas pessoas de renda menos favorecida, que a situação não é essa. Vou te dar outro dado. O salário mínimo no Brasil é R$ 1.212 agora, para 2023. O DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, faz um estudo com base naquilo que está escrito na Constituição do que deve ser o salário e chega à conclusão de que o salário mínimo no Brasil deveria ser, no mínimo, R$ 6.900, para você dar conta de tudo o que você tem, moradia, transporte, educação, para dar conta de tudo, R$ 6.900 seria o salário mínimo, entende? Então, só por aí a gente vê que tem uma disparidade muito grande no Brasil, e aí as pessoas, o outro ponto que a gente coloca, né? As pessoas são expostas são bombardeadas com um volume gigantesco de publicidade e propaganda ao longo de suas vidas, né? Então,
Você tem uma ideia. Na década de 1980, uma pessoa média que morasse num grande centro populacional, numa grande cidade, ela era exposta em média a 2.000 marcas por dia. Hoje, a mesma pessoa que mora no mesmo centro, ela é bombardeada com 5.000 marcas por dia. O que acontece? Isso gera uma ansiedade na pessoa, porque ela está vendo aquele monte de marcas, ela vê as propagandas estão dizendo para ela o seguinte: olha, você só vai ser feliz se você consumir isso, se você consumir aquilo, se você fizer tal, se viajar por tal companhia aérea, se for em tal hotel. Então, essa é a noção de felicidade, está sempre associada a um consumo quase que compulsivo, né? Então, tende a gerar uma compulsividade no consumo das pessoas. Isso é muito ruim, porque a pessoa ganhando R$ 1.200 por mês, ela não vai conseguir viajar para um resort de luxo, não tem como. E isso gera um transtorno de ansiedade, as pessoas vão entrar em ansiedade, vão ter depressão, exatamente porque elas não conseguem alcançar aquele padrão de felicidade que é vendido, né, que é mostrado como sendo aquilo que é o padrão de felicidade. Então as pessoas precisam se conscientizar. Será que eu preciso mesmo comprar aquela marca que está sendo anunciada? Será que eu vou ficar com aquela marca? Será que eu vou realmente usar aquele bem de consumo que me está sendo vendido como algo que seria uma condição para eu ter felicidade? Muitas vezes a resposta é não, né? Então, o ponto de partida é esse, a pessoa se conscientizar de que ela está sendo bombardeada por um volume descomunal de propaganda, induzindo ela quase que instintivamente a comprar as coisas que dariam a ela uma noção de felicidade. E aí, quando ela não consegue isso, ela entra na ciranda financeira, porque ela pega o empréstimo para comprar aquela geladeira da melhor marca possível, pega lá ou faz lá aquele famoso antigo carnê, que agora já vem direto, né? Paga lá em 24 vezes, só que essas 24 vezes tem um juro altíssimo. E aí, como ela não consegue dar conta de pagar tudo aquilo, ela entra no cheque especial. Ou se não entra no cheque especial, o cartão de crédito estoura, ela paga o valor mínimo da fatura. E aí ela vai entrando numa ciranda financeira. E olha o paradoxo da coisa. Você é exposto a uma situação de que você precisa consumir para você ter felicidade. Quando você consome, você se descontrola com suas finanças, você entra numa ciranda financeira. Aquilo aumenta a ansiedade das pessoas, gera depressão, porque aí uma das principais razões de depressão tem a ver exatamente com a questão financeira, que a pessoa não consegue equilibrar suas finanças, e aí isso vai aumentando numa escala cada vez maior, né? Será que a gente precisa ter realmente aquele celular de última geração, com todos aqueles recursos? Se a resposta for não, por que você não pega um celular um pouco mais barato, mais em conta, que vai fazer as mesmas funções que um super celular faria, e você não vai entrar numa situação financeira desfavorável? Existe por aí várias regras, né? 30, 30, 40, guarda 20%, né? Como então a gente alcançar esse equilíbrio, né? De acordo com a nossa realidade. Se eu ganho um salário, 2 ou 3 salários, existe ali então um bom senso, né? Porque às vezes essas regras não funcionam, né? Pode funcionar, né? Pode funcionar, tem várias regrinhas, né? 50, 30, 20, que você tem os 50% dos gastos fixos, 30% para gastos variáveis e 20% para poupar, para investir, para se programar para o futuro. Assim, são regrinhas que são dadas, que são mostradas, mas que vão funcionar para quem tem uma faixa de renda, por exemplo, de 10 salários mínimos, a pessoa que ganha lá R$12.000 por mês, mas não vai funcionar para quem ganha um salário mínimo, R$1.200 por mês, certo? Então, o que funciona, o que é interessante? Tanto quem ganha um salário mínimo como quem ganha 10 salários mínimos, a gente sabe que tem pessoas que ganham 10, 20 salários mínimos e estão numa situação financeira desfavorável, porque elas se descontrolam com as finanças. Por que elas se descontrolam com as finanças? Novamente, expostas a um volume descomunal de propaganda, induzindo ela a acreditar que consumo é sinônimo de felicidade. Então, regra 0, orçamento. A pessoa tem de saber quanto que ela gasta por mês.
pega, se não quiser usar planilha de computador, pega um caderno e anota os gastos. Quais são os gastos? Quanto que você gasta de energia elétrica, de aluguel, de IPTU, de aparelhos, como é que fala? A internet, TV a cabo, água. Põe na ponta do lápis tudo isso, vai somando. Vê quanto que ela gasta de mensalidades escolares, se a pessoa paga a escola dos filhos, vê quanto vai, transporte, gasolina, não é gasolina, é ônibus, quanto que gasta, tudo. Bota tudo na ponta do lápis, soma. Na hora que a pessoa somar, ela vai ter um choque, certamente. E eu já trabalhei muito com finanças pessoais, né, orientando as pessoas com finanças pessoais. É interessante você ver o choque que a pessoa toma na hora que ela vê o tanto que ela está gastando. E aí ela entende, nossa, é por isso que eu não estou conseguindo gerenciar meus recursos. Ela nunca fez uma conta básica, né? E assim, teste básico. Saia de manhã com R$50 na carteira. E vai, né? Anota tudo. Não, mas assim, se a pessoa não anota, quando ela volta para casa, cadê os R$50? Aí você tem lá umas moedinhas, uma nota de 2, e foi embora. Ela consumiu um lanche, consumiu alguma coisinha assim, foi embora o dinheiro. Ainda mais agora que a gente está vivendo um período que a inflação está muito elevada, né? Então, tivemos um pico de inflação de alimentos. Então é isso. Anota os recursos. Se tem facilidade com o uso de aplicativos de celulares, tem inúmeros aplicativos de celulares que ajudam no controle das finanças pessoais. Aplicativos gratuitos que a pessoa pode baixar lá nas lojas da Google, da Apple, lá, baixar esses aplicativos, e aí a pessoa vai ordenando as suas finanças, vai ver quanto que ela gasta por mês, né? Então, o ponto de partida é quanto ela gasta. Aí vamos fazer os ajustes, né? Será que onde que eu posso mexer? Geralmente nos gastos variáveis, né? Geralmente naquelas saídas de fim de semana e tal, que a pessoa vai para um lugar eventualmente mais caro do que ela poderia pagar, e aí ela vai ter que encontrar alternativa, de se divertir de uma forma que ela não gaste tanto, não comprar aquela roupa da marca mais cara, não comprar aquele sapato do mais caro, vai ter que se adequar à situação, vai ter que encontrar os recursos. Aí no limite a gente vê o seguinte, a pessoa realmente eu não consigo reduzir mais os meus gastos para adequar ao quanto que eu ganho. Então você vai ter que arrumar uma outra fonte de renda. Vai encontrar alguma coisa que você consiga fazer, que te traga alguma satisfação, que seria um hobby inicialmente, mas depois você pode eventualmente começar a obter recursos, sei lá, montar bijuteria, mexer com peixe. Tem umas pessoas que conseguem ganhar dinheiro montando um aquário lá, peixe, comercializar peixe, não sei. Aí cada um vai encontrar aquilo que consegue trazer a satisfação e sem gerar um estresse adicional de você ter já ter que pegar transporte, aquelas coisas que ela já faz na jornada regular dela, né? Então, eventualmente vai ser assim que ela vai se adequar. Aí, se ela chegar numa situação favorável, chegando nessa situação favorável, ela pode reequilibrar as finanças dela e aí pode aplicar as regras de investimento 50, 30, 20, ou pegar outra regra qualquer dessas que tem inúmeras aí que os influenciadores digitais costumam apresentar como fórmula mágica para o enriquecimento, e que não são, a gente sabe que não são. Professor, eu quero agradecer a participação, né, e trazer todas essas dicas, né, para o pessoal aqui do Na Ponta do Lápis. Um abraço, obrigado pelo convite e até uma próxima. E essas foram as dicas de hoje. Fique com a gente, acompanhe a nossa programação, porque olha, qualquer momento a gente volta com mais dicas na Ponta do Lápis.